aqueles que não adotam IA realmente para maximizar o seu trabalho e a equipe vão demorar mais para acelerar o seu trabalho. E aí, o que aconteceu? No ano passado, a Atlassian ela fez essa pesquisa e ela trouxe que 70% dos funcionários eles querem delegar a inteligência artificial ações para executar, para trabalhar. Então, de fato, atividades que eles conseguem hoje fazer manualmente, algumas delas eles conseguem já dedicar e colocar para a inteligência artificial executar. Eu vou dar exemplos práticos. Antigamente, bem antigamente, só conseguia atualizar os status do Gira se a gente fosse no Gira e colocasse, clicasse. Hoje não. Hoje a gente tem o automation, enfim, várias outras coisas que a gente já consegue ganhar esse tempo. E além de ganhar esse tempo, a gente está trazendo realmente a realidade do que está acontecendo ali na nossa ferramenta, certo? Bom, 72% dos executivos também acreditam que tem vantagem comercial quem utiliza inteligência artificial. É como eu comentei, é se adaptar, é buscar a melhoria contínua e realmente hoje. Não é sobre só tecnologia, é uma realidade que lá atrás a gente viu que foi abordada num desenho de 1960 e poucos. E era um futuro talvez improvável, né? Um futuro muito distante e que hoje já é real. A gente estava mostrando ali, né, quando o Jetson entrou na navezinha deles. Se a gente for parar para pensar no mercado hoje, já está tendo, não naves, mas helicópteros ali comerciais que vão começar a serem trabalhados como táxi, né? A Embraer está trabalhando nessa frente. Então, assim, cada vez mais essa realidade está acontecendo. 1/4 das empresas que adotam a IA, eles acabam tendo dificuldades ali devido à mão de obra. Hoje a gente consegue entender que a inteligência artificial ela é parte da nossa equipe. Ela trabalha com a gente, que até é uma das questões que, quando a gente for formular essa apresentação, a gente esquece muito de detalhes que somos nós. Nós temos a nossa inteligência, nosso senso de criticidade, por exemplo, de demandar e resolver. Isso é nosso. A inteligência artificial ela está realmente para nos auxiliar e nos apoiar. E aí, 64%, né, dos proprietários da empresa, eles dizem que a IA vai aumentar a produtividade. Vai de fato, porque a gente vai conseguir realmente atividades que eram ali rotineiras, certas, que a gente consegue focar e colocar automações, a gente vai dedicar essas pessoas para trabalharem em coisas críticas, coisas que realmente são necessárias do humano. Então, é uma pesquisa recente, como eu falei para vocês, a Atlassian apresentou, e que a gente trouxe aqui para abordar também essa questão da ideia de como é importante também a gente se adaptar à realidade de hoje. Quando eu recebi essa proposta de fazer essa apresentação, eu busquei bastante a parte de riscos, porque existe uma preocupação muito grande com relação à obsolescência, à substituição do ser humano por uma inteligência artificial. E algumas coisas devem ser colocadas em foco. Por exemplo, alguém já ouviu falar de viés cognitivo? Viés cognitivo muitas vezes é qual é a percepção que a gente tem sobre algum aspecto da realidade. Hoje, a gente tem o viés algorítmico. Esse daí é, na verdade, uma forma que você treina a IA. O algoritmo, ele na realidade é a lógica que está sendo utilizada para observar aspectos e identificar padrões. Então, hoje em dia, você repetir um erro que ocorreu no passado, seja na história da humanidade, seja para aspectos de avaliação de crédito, avaliação de comportamentos entre os seres humanos, a gente tem que estar muito de olho para que ele não reflita e amplifique nossos vieses e preconceitos. Um outro ponto que é muito importante é pensar em relação à parte de orientação por dados. Hoje, temos a LGPD, muitos aspectos relacionados a o que a gente está trocando de informação, o que a gente está expondo. Então, muitas vezes, utilizar uma IA no modelo gratuito, você está expondo essas informações e você está sob determinados termos que pode até ter uma espécie de um risco, né? De vazamento, uma consequência, de né? consequência. Exatamente. E muitas das vezes a gente também não lê essas pequenas termos. Tenho certeza aqui que acho que ninguém para ali para vamos ler com As calma. entrelinhas, né? Exatamente. Outro ponto é quando você busca
os seus dados, seja para o feed ou para algum post que você coloca, esse viés de visualizar a informação, só o fato de você estar visualizando, dando um clique, isso está alimentando a IA. E há muito tempo já era utilizado. Hoje a gente está utilizando mais a IA ao nosso benefício. Então, buscar, interpretar e criar um senso crítico, sabendo que a IA ela está utilizando essas informações para se alimentar, é muito importante, principalmente para o nosso consumo, tanto da IA quanto dos outros produtos tecnológicos. Um aspecto muito importante é, além do alcance do algoritmo, quais os limites que a gente pode ter em relação a se eu estou utilizando muito a IA, eu estou usando isso como muleta, estou usando isso como um aspecto que está terceirizando o processo decisório para a IA, ou eu estou usando isso para ajudar como auxílio ao processo decisório. Então, buscar identificar se isso está prejudicando, inclusive, no aspecto acadêmico, crianças, na forma de pedagogia. Você tem a memória da criança que vai se deteriorando à medida que ela vai usando a própria calculadora. Vários estudos demonstram que 85% das crianças hoje do ensino fundamental exige uma calculadora para operações básicas. Imagina isso para IA, para tomada de decisão, para os próprios vieses. O meu filho não quer fazer tabuada não, viu? Tem que brigar em casa. Na época que a gente tinha o troco, né? A gente era obrigado a fazer um cálculo, a usar o raciocínio lógico. Então, isso é um aspecto muito importante. E em relação ao próprio sentimento, a IA ela pode reconhecer padrões através da sua face, da sua expressão corporal, até da sua entonação, mas muitas vezes ela só está observando e determinando padrões. Ela não sente da forma que o ser humano sente. Então, numa realidade onde o contato virtual é cada vez mais presente, proeminente nas nossas vidas, a gente precisa saber que o contato humano, o foco, inclusive que iniciou os estudos da Google, que muitos foram para o OpenAI, Anthropic, eles fizeram aquele all we need is attention. Attention is all we need. Por quê? Porque o ser humano, ele possui essa capacidade de atenção, mas muitas vezes ele delega essa atenção devido ao caos informacional que ele recebe. O Ethic AI é um aspecto muito importante, porque para a gente equilibrar os vieses e identificar algo que seja produtivo na nossa vida, para ajudar a gente de uma forma isonômica, né, sem tomar partido, vocês podem também buscar o QR Code que a gente colocou no canto da apresentação. A gente busca trazer aspectos importantes que a própria IA, que a gente usou para criar esses slides, né, que você pode fazer o download no QR Code, ele diz quais os pontos mais importantes e mais arriscados de você investir em uma IA, nos aspectos éticos, que hoje não é um luxo, todas as pessoas têm que usar a ética para nos servir e para respeitar os conceitos, preconceitos, sem atingir e refletir nas pessoas, né? E exige também uma transparência. Hoje em dia, a IA, vocês que são da área de TI, vocês já devem ter visto a álgebra linear. A álgebra linear só um conjunto de números, né? Não sei quais as linguagens que vocês estudaram, mas é importante isso daí. Eu sofri com álgebra, viu? E não é só você, viu, Newton? A realidade é o seguinte, ele só interpreta padrões. A IA ela é ótima em identificar padrões e ela calcula numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Então, identificar quais os aspectos que ela analisou para pesos e contrapesos
e analisar a caixa preta, hoje já existe uma nova onda de IA que faz análise de quais os aspectos de treinamentos foram utilizados para você ter uma análise decisória se aquela IA foi bem treinada ou não bem treinada. Para você reformular os dados que você está alimentando a IA, para você reformular a forma que você treinou aquela IA. Aqui nesse ponto, vocês podem ver um vídeo, na realidade seria um GIF, né? Ele mostra muito como é a janela de memória da IA. Aqui ele vai reconhecendo padrões, quadrados, círculos, e à medida que ele vai identificando quais os padrões que vão exibindo nessa última quadrado, ele vai aumentando a quantidade de respostas, certas ou erradas, que são mensuradas. E isso, o que eu gostaria de mostrar é, muitas vezes no início, lá nos anos 2020, 2022, quando iniciou o ChatGPT, a gente fazia um single shot. Quando você fazia uma pergunta para o ChatGPT, ele perdia o contexto. Você começava a falar uma coisa, ele se perdia no meio do texto. Hoje, já com novas versões, tanto do ChatGPT quanto da Anthropic, a gente vê que as IAs elas têm uma janela de contexto muito maior. Essa memória, ela na realidade é muito cara para você treinar. Então, o foco hoje é entender que não só você tem que aumentar a memória da sua IA, mas de modo que ela não custe uma fortuna, mas você precisa otimizá-la para que ela traga frutos sem custar um valor astronômico, né? Por isso, muitas empresas foram inovando, como a OpenAI, mas também em determinados aspectos, a própria Anthropic conseguiu desenvolver alguns modelos que são de código aberto, que se transformaram em padrões de mercado. Embora a OpenAI tenha sido pioneira, né, no ChatGPT, você vê que várias empresas já estão, em determinados aspectos, ditando as regras do negócio. Aqui existiria uma forma de conexão do N8N, que seria para conectar vários módulos com o Gira. Já é possível conectar com o Rovo através de modelos MCP, utilizando esses esquemas de protocolo. Então, saber qual a IA que você vai decidir ou qual modelo você está utilizando para treinar a IA pode determinar novos padrões de mercado. Mesma coisa com o Rovo, né? Command Line Interface. Aqui também é possível você instalar em poucos minutos o Rovo e ele consegue conectar com um desenvolvedor para busca de informação, código-fonte, atualização do Confluence, tudo por meio de linhas de comando. Bom, o Dani apresentou os riscos muito bem aí, né? Acho que a vida é uma balança, sempre, né? A gente tenta se equilibrar, tem os dois lados. Mas por onde que a gente consegue realmente começar, de fato, com tudo isso? Porque era uma ideia e agora é uma realidade. O Dani mesmo apresentou ali, falando um pouco mais do Rovo, de como a gente consegue conectar e fazer isso com pequenas linhas, né? Bom, cultura de aprendizado e adaptação contínua. A Nimble é uma empresa, né, de adaptação contínua, busca cada vez mais isso. Então, a gente trouxe alguns dos pontos também que a gente queria trazer para vocês quando a gente fala de inteligência artificial. É começar pequeno, com processos simples, de fato. É entender, como eu comentei. A gente começou há um tempo atrás a utilizar o automation, era na época para fazer transações de status automático, conforme fazia um deploy. Uau, aquilo já foi o máximo. Hoje a gente consegue fazer várias outras coisas muito mais complexas. Mas a gente não precisa já, de fato, colocar e dar um passo muito maiorzão, que não precisa, né? A gente pode dar um passinho pequeno, é como se fosse o jogo da vida, né? Vamos fazendo casinhas por casinhas. E tá tudo bem dar 2 passos para trás, a gente vai aprender muito mais, né? Testar uma ferramenta de assistiva. A gente tem várias ferramentas hoje no mercado e não é sobre a ferramenta. A gente precisa entender qual que vai realmente
se encaixar de fato com os nossos valores, com a ética da nossa organização, com o nosso propósito. Então, não é realmente algo que a gente vai copiar e colar ali do amiguinho e vai funcionar como no dele, vai funcionar no meu. Não, a gente tem que buscar a nossa realidade, o nosso contexto. Então, isso é muito importante. Avaliar o impacto com o time. É realmente entender que as pessoas são as principais ali do nosso contexto, do nosso time. Entender e explicar para elas, e por isso que é importante, quando o Dani comentou sobre a ética, a empresa precisa trabalhar cada vez mais sobre estruturar realmente uma documentação de ética de uso de inteligência artificial. Hoje a gente já tem várias aberturas para utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia, mas a gente tem alguns riscos, né? Pode ficar aberto, algum detalhe, vazar. Então, precisa que, antes da gente colocar algo, de fato, uma ferramenta para utilizar ali e nos ajudar e nos apoiar, a gente estruturar uma documentação. Só que, assim, não basta implementar a inteligência artificial, porque a gente viu, tem várias ferramentas no mercado. Exemplo, o ChatGPT, eu posso pegar ele, só jogar lá no nosso site, no navegador, abrir e começar a trabalhar, falar com ele, pedir para ele montar um script e tudo mais. Não é sobre realmente utilizar, implementar, mas sim realmente preparar as pessoas para esse processo. A gente viu ao longo do tempo que ali durante os filmes, né? Eu era pequenininha, tá? Eu era bem novinha ali naqueles filmes que você trouxe. Eu sou nova, Mais tá? Mais pequena ainda? Menorzinha, vai. Mas aquilo ali, de fato, era algo que a gente estava só imaginando que poderia acontecer lá no futuro. Era algo tipo, uau, se a gente tiver um aspirador que vai passar aqui, vai limpar a casa, isso seria magnífico, né? E a gente está falando de coisas básicas. E quem dirá hoje que a gente consegue automatizar alguns trabalhos e processos nossos por conta de uma ferramenta. Então, de fato, a gente precisa cada vez mais realmente olhar para as pessoas e para o nosso processo. O que faz sentido para a nossa realidade e que a gente consegue. Então, o recado aqui, de fato, é começar pequeno, escolha esses processos, converse com essa equipe. Esse é o caminho que a gente dá de recado para vocês. Como que a gente pode, então, potencializar a colaboração da IA com nós, humanos, e vice-versa, né? Alguns exemplos reais, né? No dia a dia, geração e melhoria de histórias de usuário com base em prompts, né? Com base em comandos. Se a gente tem ali umas histórias de usuário que a gente consegue mandar o comando para que a IA possa nos suportar, possa colaborar com a escrita, a gente ganha tempo com o quê? Com decisões estratégicas, né? Então, a gente começa a focar mais no estratégico e deixa a IA trabalhar para a gente. A IA criando documentação. Poxa, quantas vezes... vou trabalhar com os squads, com os times de agilidade, né? Trabalhar com Scrum. E no meio da sprint, a gente faz parte das normas e compliance da organização que tem que ter documentação. Mas o ágil fala... Veja bem, né? O ágil, o Scrum, né? Não advoga a engenharia de software. Se a gente tem normas, né? A gente tem compliance, que nosso cliente exija que tenha uma documentação. Quantas vezes a gente debruçou horas e horas para documentar algo para entregar? Faz parte do nosso processo? Faz parte do fluxo? Sim, eu ia até comentar uma coisa que às vezes acontece, assim, não acontece aqui, igual o Álvaro fala, só lá na Finlândia, muitas vezes no fim da sprint também chega alguém assim, não tive tempo, vou deixar para lá, né? Pô, agora a gente tem uma inteligência artificial que consegue nos ajudar, né? Eu consigo ganhar tempo realmente, agora não é mais questão de não ter tempo. Eu tenho tempo para me dedicar realmente a coisas como o Nilton comentou, que exigem realmente de mim. Mas eu consigo já ganhar um grande tempo em relação a criar documentação. E um dos pontos que é importante, a IA vai fazer esse trabalho para a gente, mas não exime do ser humano validar. Revisar, exatamente. Revisar, exatamente. Por quê? Para a gente não ficar refém, né? Muitas vezes a gente confia tanto no que a IA fala que às vezes pode ser que ela puxou de uma base que não seja tão confiável, fidedigna, né? E aí também a gente tem o quê?
tradução de linguagem técnica em linguagem de negócio. Muitas vezes, né, quem aqui já não foi conversar com o dev lá da empresa e o cara usou um monte de termo técnico e aí, o pessoal que é de negócio, traduz para mim, né? O meu cliente não vai entender o que você está falando. O meu cliente não entende a linguagem técnica. A IA ajuda também a gente nessa questão. Automação de tarefas repetitivas. E é como a Cássia comentou, disparos de e-mail, né? Tarefas que exigem que repetitivamente a gente esteja ali executando. A IA pode nos apoiar nessa questão, né? Então, são exemplos do dia a dia que nos ajudam a ganhar tempo, performar melhor, né? Então, alguns dos benefícios, né, que a gente traz para vocês hoje é a questão do aumento da velocidade da entrega, né? Olha que legal. Se eu tenho uma IA hoje que vai me apoiar em documentar, algo que eu perderia 4 horas, um dia inteiro de trabalho, né? De certa forma, eu ganho velocidade. É algo que ela vai fazer para mim em 5 minutos, 3 minutos, dependendo do tamanho da base, dos dados, enfim. Eu ganho velocidade nas minhas entregas. Eu consigo entregar em um período menor, né? Como consequência, aí o PM, o PO da empresa gosta disso daqui, né? Da entrega, aumenta a produtividade. As squads, os times começam a ter uma velocidade maior, uma produtividade maior, começa a performar mais por conta do quê? Do ganho que a IA vai proporcionar, né, com atividades que eram feitas por nós e não conseguíamos conciliar entre atividades recorrentes e o estratégico, né? A gente usa a IA como assistente, né? Ele dá ganho de produtividade para as atividades que a gente tem mais rotineiras, mais básicas. Conexão com o que apresentou o Mark, né, na primeira palestra. Exatamente, né? Como o Dani comentou, assistente, né? Assistência de inteligência, como copilotos, né? Aqui alguns exemplos: copiloto do GitHub, a própria Atlas Intelligence, a gente comentou agora, o Rovo, que vocês já ouviram falar hoje, vão ouvir falar mais, né? Que é muito bacana, vem aí para realmente mudar, né, o patamar do jogo. E tem a questão também de respostas imediatas e disponibilidade 24/7. Acho que é o que a galera mais gosta, né? Exato. O meu colega de trabalho trabalha 24/7. Eu não, né? Sou das 9 às 6, mas a inteligência artificial está ali disponível, realmente. Então, por isso que automatizar certos processos é onde a gente ganha um benefício estratégico gigantesco. É o valor que realmente está trazendo ali para dentro de uma organização. Então, exemplo, a pessoa vai abrir um chamado dentro do portal, ela tem um assistente para fazer esse apoio para ela 24/7, independente do horário. A gente já começa a modificar essas questões também de facilidade e adaptação ali para a pessoa já começar até resolver certas situações com a própria inteligência artificial. Exatamente. E o que é importante que a gente leve dessa jornada, né? O que realmente a gente tem que se atentar, né? Levar isso para casa, com o dever de casa, para sua organização, para a sua vida, né? Que a IA sozinha não resolve todos os nossos problemas, né? Ela precisa ser usada junto, trabalhando colaborativamente com a nossa inteligência humana, tá? Por quê? Devemos saber quando vamos aplicar, né? Poxa, faz sentido? Eu tenho muitas tarefas recorrentes, eu tenho uma massa de dados muito grande, então talvez faça sentido eu aplicar a utilização da IA como apoio. Saber o que eu vou perguntar, eu tenho um objetivo já concreto do que eu preciso, né? Será que isso vai substituir questões até mais humanas na minha organização, né? Por quê? Porque isso entra de encontro com os riscos que a gente tem que observar. A IA não tem que substituir o humano, né? O ser humano, ela tem que colaborar. Eu posso ganhar mais produtividade, eu posso trabalhar com tarefas recorrentes, né? Mas a gente olha para o impacto humano, olha para as questões de ética, como o Dani comentou, a gente olha para a segurança, para a privacidade dos dados antes de sair aplicando IA aí no dia a dia, né? E avaliar o retorno,
né? Será que eu não vou ter um custo muito grande? Será que eu não vou ter custos ocultos, né? Porque não sei se alguém acompanha algumas matérias da Forbes, saiu esses dias, estava comentando a briga das Big Techs, Meta, Google, OpenAI, né? Por montar times de inteligência artificial, né? Times especialistas em IA. E, segundo a revista, falava-se de custos astronômicos. Milhões, bilhões de dólares para se montar um time. Por quê? A pessoa trabalhava na Meta, recebeu a proposta da Google foi para a OpenAI, e a OpenAI a Meta quer trazer de volta. Quanto isso, né, como investimento em valor agregado, valor gerado, né, vai ser bom e saudável para a sua organização? A gente tem que avaliar isso tudo também. Caminhando para o final, a gente quis trazer realmente essa reflexão provocativa, que é muito importante para a gente finalizar, que é uma palestra falando de IA e realmente sobre inteligência humana, esses 3 pontos: adaptação contínua, ética e transparência e foco no humano, né? Principalmente, adaptação contínua. A gente viu que a gente está falando de inteligência artificial há bastante tempo. A gente ainda está se adaptando realmente. No nosso dia a dia, realmente, a gente precisa levar com a gente essa questão da melhoria contínua, né? Buscar cada vez mais esse intuito de entender e se adaptar com o nosso contexto. A ética e a transparência no uso, como eu estava comentando com vocês, ela é extremamente importante. Exige, né, alguns riscos ali que o Dani estava comentando, que se não tiver realmente essa ética construída, uma documentação, ela pode colocar em risco a nossa organização. E, principalmente, é o foco no humano. E aí a gente trouxe uma frase final, até para finalizar a palestra, que é isso. O futuro da colaboração é a sinergia entre a IA e humanos, automatizando o trivial e potencializando o criativo. A inteligência artificial, ela virou hoje o nosso colega de trabalho. Quem sabe, assim, estou falando, talvez ano que vem a gente não consiga já até fazer alguma palestra com uma inteligência artificial aqui conversando com a gente. Vamos pensar nisso. Será que eu posso ter minha Rose um dia? Eu queria uma Rose também. Mas a ideia é realmente buscar isso, a ideia de potencializar. Ela tá para nos potencializar. Ainda nós, humanos, temos o nosso senso crítico. Nós que pensamos e decidimos ali o que realmente é necessário e importante. E eu digo uma coisa que para mim é fundamental, que não vai ter IA que vai tirar, é a nossa criatividade também. A criatividade é nossa, o nosso senso crítico, a gente que vai decidir de fato o que a gente vai executar. Em outras palavras, né? O futuro não é a substituição, é a colaboração. Exatamente, ela vai nos potencializar, ela vai nos ajudar. Então, às vezes, acontece numa conversa, quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial, nossa, inteligência artificial vai roubar meu emprego. Não, não vai. É essa a questão que a gente quis trazer aqui. Ela vai nos apoiar realmente. A gente, como humano, tem sensos que somos só nosso. E a inteligência artificial vem para nos apoiar e nos ajudar.